Fala galera, então chegamos ao quarto episódio de Demolidor Renascido, o episódio que trouxe simplesmente a melhor cena em anos da Marvel, não só de série, mas de uma propriedade por completo da Marvel. O que foi aquele confronto ali entre o Frank e o Matt, onde muita coisa foi jogada de um lado para o outro, mas principalmente jogado pelo Frank no Matt, trazendo as questões ali da dor que está implícita ali no Matt, onde ele tenta esconder de tudo e qualquer forma, não querendo lidar com as consequências do que aconteceu com o Fogg e escondendo tudo ali dentro dele, onde a gente viu que isso sim vai trazer uma grande explosão, né, de raiva, que o Frank expõe através de palavras aquilo ali pro Matt, naquele momento. E por mais que, né, o Matt tenta, de um jeito ou de outro ali, dizer que não, cara, é lógico assim, ó. O símbolo também das lágrimas do Matt comprovam que sim, ele tem aquilo ali também vivo dentro dele. Essa questão toda da vingança é algo muito presente. E é algo sim que é um impulso ali, porque tanto o Matt quanto o nosso querido Fisk, tá? Se a gente botar em paralelo os dois personagens nesse episódio, o episódio ele trata muito de ir mostrando que os dois estão querendo sim fugir e se separar, ficar afastado cada vez mais. E a gente vê isso em diversas sequências desse episódio aqui, os dois se afastando dessa questão toda desse lado ruim, desse lado mal, desse lado que vai sim ir para a vingança, desse lado que vai sim trazer e impulsionar essa violência ali. Os dois personagens eles estão muito num paralelo. Tanto que o episódio, eu acho que ele consegue concluir isso muito bem, quando mostra esse outro lado, quando mostra que os dois personagens, ao mesmo tempo, né, eles colocam essa edição simultânea, ao mesmo tempo vão sim se entregando para aquilo que está dentro deles, para aquilo que está vivo dentro deles. E eu achei muito bem feito, cara, tanto aquela edição ali, quanto também a construção para a gente chegar naquele momento durante todo o episódio. O episódio ele vai construindo aquela sequência ali para acontecer. E o quanto que muito do que tá também assim colocado, tá? A rivalidade toda existindo ali entre a questão toda do Fisk em relação a Vanessa, em relação ao Daniel, entendeu? Não é bem uma questão de rivalidade, tá? A palavra tá bem errada, assim. Mas também uma questão ali dele tentar, de uma maneira ou de outra, mostrar que está realmente diferente. E provocar também algo que eu achei muito bem feito, tá? Essa questão toda da lealdade, porque essa lealdade toda, a maneira como ele coloca ali, e principalmente, né, a maneira como o Daniel responde por Fisk ali e já não só entregando, né, o seu cargo, mas também assim, o que ele fala, a maneira como ele convence o Fisk, eu achei muito bem feito, porque isso traz também ali não só uma questão de integridade, mas traz essa questão da lealdade, que é muito importante para alguém que já passou, como ele próprio fala no episódio ali, por várias outras situações com pessoas que se mostraram que não eram tão confiáveis assim. Então, para essa posição, para o que ele está querendo ser, né, essa pessoa nova, para tudo aquilo que está dentro dele, para tudo aquilo que a gente vê na sequência final ali, como eu estava falando antes, né, pontuando o paralelo que tem entre o Matt e o Fisk, quando ele mostra lá o Adam lá, né, preso, ele não mata, mas ele deixa ele ali para o seu próprio prazer. É um próprio prazer. Que vai alimentando, não uma questão da comida. A comida, naquele momento ali, é outro símbolo, cara, porque na verdade, o que está alimentando realmente o Fisk é o Adam preso, pedindo, implorando pela sua vida. E eu gosto que o episódio ele vai, cara, construindo esses elementos ele muito bem. Um episódio que traz também uma discussão muito sobre a questão do sistema, né? Porque esse pé todo da realidade, né, colocado no Demolidor, tudo que a gente está tendo, e aqui vou fazer uma grande meia-culpa do episódio passado, que até foi chamada atenção ali nos comentários, e eu lendo o que foi falado ali, eu... não, realmente, está muito certo o que estava sendo falado nos comentários, desculpa que agora não vou me lembrar quem foi, né, que colocou ali nos comentários, mas sobre o que eu tinha falado na crítica do episódio passado, sobre, querendo ou não, essa vontade de ver novamente o Matt assumindo o manto e voltando ao seu Demolidor. O quanto que a série ia manter isso, né, mais afastado, assim, por mais que eu tivesse gostado do episódio, eu tava sentindo um pouco de falta também que isso realmente acontecesse ali. Porque até esse momento, vamos pegar, né, a gente viu o primeiro episódio, a primeira sequência, realmente o Matt
como Demolidor. Então, isso pra mim, no episódio passado, me trouxe, assim, querendo ou não, algo que é um sentimento talvez apressado pra trama que está sendo contada. E esse episódio aqui, ele reforça muito isso. Ele coloca também que toda a questão desse pé da realidade, tá, que a série tem, o Matt, sempre a gente vendo o que vai tendo de dificuldades para ele na questão toda jurídica, e esse caso novo de exploração do sistema, como é que funciona o sistema, o que está sendo colocado naquela cena toda, onde já tem, né, a questão da pena reduzida, e ele colocando que a cidade de Nova York vai, né, gastar mais prendendo ele do que o ajudando no auxílio alimentação. A série ela coloca esses temas também ali para deixar essa trama, cara, mais, não quero errar a palavra, mais, com mais estofo, digamos assim, tá? A trama ela vai ganhando mais estofo, ela vai ganhando mais força. Por isso que a sequência final também, ela tem tanta força, ela tem tanto impacto, e é muito bom ver eles colocando em paralelo o Matt e o Fisk. Porque esse estofo está muito bem construído ali. Eles trazem essas questões ali tão fortes, aquilo que a gente estava vendo antes com a Bibi, aquela coisa toda, né? O povo tendo voz e colocando a questão do justiceiro e tudo mais. Aquela sequência toda, né, que tem no primeiro momento do episódio ali, sobre esse novo caso, que o Matt precisa estar ali, explora muito essa questão do sistema também. Ou seja, é um algo a mais, preenche realmente mais, dá esse estofo a mais para deixar essas outras situações que a gente quer muito ver também, tá? Sobre o retorno ali colocado do traje no meta. E se a gente for pegar, então, aquilo que eu abro a crítica, cara, da melhor cena que teve, tá? Do Frank com o meta, essa questão toda da raiva, de como lidar com tudo isso e daquilo que tá vivo, preso dentro, quando for sair, o que pode acontecer, a maneira que vai explodir essa raiva, essa violência e essa vingança toda, é algo que também a série ela vai construindo para acontecer. Ela está construindo para acontecer. E estou muito ansioso para ver essa sequência toda desses eventos. É óbvio que a gente está tendo essa apresentação do Muse muito em pílulas, né? Mas aquilo que está colocado, né? Do Fisk e daqui a pouco do Matt, né? Se unirem ali por ter um inimigo em comum, é algo que eu estou ainda tentando visualizar como que isso pode realmente acontecer. Porque essa questão dos vigilantes é algo que está bem batido, algo que já está bem forte, algo que até esse episódio aqui ele trata menos do que ele tratou nos episódios anteriores, o que até é algo bom para a trama, de não ficar sempre martelando no mesmo tema, mas ele está presente, entendeu? A diferença é que nesse episódio eles não colocaram isso como um tema tão repetitivo, tá? Ele já é algo que está recorrente, então é algo que a gente já percebe quando tem um ponto ou outro, porque o argumento já está ali. Tu não precisa ficar o tempo todo repetindo o mesmo argumento. Tu precisa ir mostrando lados diferentes desse argumento para dar cada vez mais estofo novamente. Quando o Muse realmente tiver também mais aparição, pode ser daqui a pouco, daqui 2, 3 episódios, porque como a gente tem essa contagem de 9 nessa temporada, talvez isso exploda daqui a pouco mais à frente, entendeu? Que não adianta, cara. O Renascido, esse título todo, com todas as regravações que teve, com as mudanças que teve, com as diferenças de ideias que era pensada antes, que está pensando depois, com a questão toda do que era ou não para ter, né, lá as referências da Netflix e não ter as referências da Netflix, tudo isso ainda tá algo que é como se fosse assim um quebra-cabeça para entender, tá? Se realmente essa primeira temporada ela tá muito mais com o que teve de melhor lá de trás, né, do que era as primeiras gravações, mas não verdadeiramente as gravações, mas as primeiras ideias, os primeiros roteiros, e que daqui a pouco o que vai vir para frente, né, de segunda temporada e tudo mais, seja algo mais com essa linha toda, né? Eles endireitaram a base para daqui a pouco mostrar algo a mais. Esse é o ponto que eu estou bastante curioso também para entender o que vem pela frente, tá? Porque como eu fiz o vídeo lá com as críticas americanas da galera que viu a série por completo, eles pontuam algumas coisas lá que a série ela começa a apresentar os primeiros episódios e ela vai não dando tanta importância assim para as próprias ideias que ela vai apresentando, que a série vai perdendo força. Então eu estou muito curioso para saber também como é que isso vai ser lidado
É um grande quebra-cabeça, não adianta, entendeu? Só que até agora, cara, em 4 episódios, tá muito, muito, muito bom. Tá muito bom. E quando tem um ápice, como aquela cena do Frank junto com o Matt, cara, é espetacular. E Jumpertal, cara, Jumpertal, sou fã de Jumpertal, sou fã de The Walking Dead, sou fã do Jumpertal há muito tempo. Há muito tempo. O que ele fez com o Shane lá atrás, e tantos outros papéis que ele fez, só que também aqui do Frank Castle tá um papel muito marcado, cara. Ele comanda o personagem. Então, aquela cena ali, ela tem tanta força pelo o que é colocado visualmente, né? O Frank já naquela figura também muito clara ali da questão da vingança, pelo que está colocado também no contexto todo do local onde está acontecendo ali. E o que é dito, cara, que daí é tudo mais ainda impactante por causa que a atuação dos dois, tanto do Charlie Cox quanto do John Bertal, tá perfeita. Tá perfeita, tá perfeita. E o quanto que essa cena, cara, ela ganha força muito porque esses dois, eles compreendem muito bem esses personagens. E é isso que faz realmente, cara, essa química realmente acontecer. E pra terminar essa crítica aqui, cara, o quanto que eu ri dos dois momentos ali, e principalmente do segundo, né? Quando tem a repetição. Quando o Fisk tá cumprindo aquela agenda de prefeito, né, de ter que ir em centros e ter que ir onde está acontecendo tal coisa porque é dia de não sei quem, as crianças cantando e depois lá o outro coral cantando e cantando a mesma música, e o quanto que o Fisk já não aguentava na primeira vez, e na segunda ele já não queria nem estar ali, e daí tendo novamente um coral logo nessa chegada com a mesma música. Cara, foi muito engraçado. Galera, coloquem nos comentários o que acharam sobre esse quarto episódio, expectativa de vocês para o que vem pela frente também. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.